Ah, bota no copo mesmo. Esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa já. Estão me ouvindo bem? Marcos, está me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. Eu estou me adaptando aqui nesse computador. Porra.
Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite. Então, vamos seguir nossa aula aqui de fabricação 2. Ontem a gente começou, né, a falar aqui do processo TIG, tá? Que vai ter uma tocha aqui. Aí depois, hoje, a gente vai detalhar melhor isso daí. Tem aqui um eletrodo não consumível, que a função dele na tocha é abrir o arco elétrico, fazer a fusão, ele é de tungstênio, a gente vai detalhar também, onde no bocal da tocha vai sair um gás, geralmente o argônio, que vai fazer a proteção da poça de fusão e vai aqui, muitas vezes, adicionar com uma vareta aqui metal de adição. Ok? Aqui paramos na página 263, aqui princípios de operação, né? Ele chama aqui a TIG também digital, funciona através do eletrodo de tungstênio não consumível ou liga de tungstênio preso a uma tocha. Por essa mesma tocha é alimentado um gás que irá proteger a soldagem contra a contaminação da atmosfera. É o mesmo princípio, né? Do revestimento do eletrodo revestido, do fluxo para oxigás. Então, o gás na TIG, a função é proteger a poça de fusão contra a contaminação da atmosfera, mesmo princípio, estabilidade do arco elétrico e assim por diante. O arco elétrico é criado pela passagem de corrente elétrica, então um dos parâmetros dessa soldagem é a regulagem da corrente elétrica pelo gás de proteção ionizado, estabilizando-se o arco entre a ponta do eletrodo e a peça. Mas depois a gente vai falar um pouquinho de regulagem do gás. Em termos básicos, os componentes, né, da TIG, a Getal, são tocha, eletrodo, fonte de potência, gás de proteção. Isso aqui a gente vai detalhando. Então, o principal aqui do que a gente comentou, a principal vantagem, né, da TIG é a alta qualidade, o alto acabamento de soldagem, né? Em compensação, a desvantagem dela é o alto custo para a empresa, por causa que é mais demorado o tempo de soldagem e a qualificação do soldador, que tem que ser maior, logo o gasto com mão de obra é bem maior. Aqui, claro, né, que tem, a gente está vendo só a parte básica, né? Aqui uma tocha TIG, tá? Tem de vários tipos, vários tamanhos, né, de regulagem, né? Então aqui o bocal refratário. Então se a gente olhar aqui, só um minuto aqui, tem que abrir de novo. Oh, tochas. Esse início aqui é tudo da Mig Mag. Então aqui a nossa tocha TIG. Então se a gente olhar aqui em uma vista explodida, né? Essa aqui é a mais comunzinha, né? Tem aqui o alongador, né? Aqui dentro vai ser colocado
o eletrodo de tungstênio para abrir o arco elétrico. Aqui tem a pinça, né? Que é onde passa por dentro aqui o eletrodo de tungstênio, aqui o porta-pinça e o bocal, né, de saída do gás, ok? Na regulagem aqui, o que é essa regulagem aqui da tocha TIG? É a regulagem de vazão do gás, né? É semelhante à da oxigás visual, tá? De vazão do gás para que vai sair no bocal para proteção da solda. Depois a gente vai ver que a regulagem vai ser um regulador ou de pressão ou de vazão, porque tem também reguladores em litros por minuto, ok? Mas isso a gente vai detalhando. Então aqui a constituição básica, né, de uma tocha TIG. É bem além disso, né? Os eletrodos de tungstênio têm de vários tamanhos, diâmetros, tem vários tipos de bocais. Essa aqui é a configuração básica dela, tá? Então, vamos seguindo aqui. Variáveis do processo TIG. As variáveis que determinam basicamente o processo são tensão do arco, mas o mais comum na regulagem não é a tensão em volt, né? Aí já é a especialização em solda, é corrente de soldagem em ampere, né? Que é outro processo de solda por arco elétrico. Aqui é parâmetros, né, de soldagem, velocidade de avanço é deslocamento, né, da tocha, mas isso aí é outra conversa. E em relação ao gás de proteção, o que vai acontecer? Tu vai regular aqui a vazão de saída, mas o principal é no cilindro, né? A pressão ou vazão do regulador. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui para... Então, assim... Vamos pegar um exemplo aqui. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai ver que tem mais de um gás que pode ser utilizado na TIG. Isso aí depois eu vou registrando com vocês. O mais comum, que depois a gente vai ver o catálogo, é o argônio. Ok? Então, aqui, o regulador aqui é de argônio, que é o mais comum a ser usado na TIG. Então, é o mesmo princípio da oxigás, tá? Estão me acompanhando aqui na imagem? Qualquer coisa? Não está aparecendo para mim. Para mim, Então, deu. Apareceu agora? agora sim. Então, aqui o regulador Agora sim. do argônio para TIG, né? Então, depois a gente vai ver que os gases, o mais comum é o argônio. Tem casos que se utiliza hélio puro e tem casos que se utiliza cilindro de mistura argônio e hélio. Aí depois no catálogo a gente vê aplicações disso. O princípio do regulador é praticamente o mesmo da oxigás. O primeiro aqui, o que está indicando? Olha a unidade, pessoal, kgf por centímetro quadrado. Aqui é a pressão do que está dentro do cilindro. Mesmo esquema, ó. Como é que eu sei? Porque a entrada é aqui do cilindro, né? Então, aqui está indicando se ele está cheio, se ele está vazio. E aqui pode ser de dois tipos. Ele pode ser em kgf por centímetro quadrado, que é pressão, ou como está indicado aqui na imagem maior, ele está indicando aqui em litros por minuto. Então, o preto aqui, né? Ele está indicando, não é o verde, né? Porque o verde é dióxido de carbono. Então, esse regulador aqui, em princípio, ele serve também para o dióxido. Aí é outro processo. Mas esse aqui, ó, vocês estão vendo ali em cima do ponteiro, L/minutos, min. Então, esse aqui é litros por minuto.
Aí é o mesmo princípio. Se tu gira no sentido horário, tu aumenta aqui a pressão, ou nesse caso a vazão em litros por minuto, tá? E se tu diminui, aí tu tem que abrir, por exemplo, aqui a regulagem da vazão para reduzir a pressão ali no ponteiro do manômetro. Então, voltando aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Claro que eu estou falando aqui de uma forma mais genérica. Então, aqui é o nosso regulador, que a gente viu mais comum de argônio, mesmo princípio da oxigás, só que aqui pode ser litros por minuto ou kgf por centímetro quadrado de pressão. Quanto que geralmente, tá? Tu vai regular. Então vamos botar aqui TIG. Vamos botar regulador de pressão, mas ele pode ser de vazão também, né? Considerando a utilização do mais comum, né, do gás, o argônio. Tá? Então, na regulagem, pode ser ali de 10 a 15 litros por minuto, que aparece ali L/min, ou na faixa ali, vamos botar, se for pressão, em torno de 5 kgf por centímetro quadrado. Então, a função aqui dessa regulagem, no regulador de pressão do argônio, por exemplo, para TIG, é para sair ali na tocha para a proteção da poça de fusão e estabilidade do ar. Tá? Claro, para esses processos como a TIG, MIG, MAG, enfim, que utiliza gás para proteção da poça de fusão, o vento prejudica, né? Então, o ideal é nunca soldar no vento se está soldando na rua, mas tem um pouquinho, tu aumenta um pouquinho a pressão ou a vazão aqui, né? Para aumentar a proteção da poça de fusão. Mas é mais ou menos nessa faixa. Ok? Posso seguir aqui? Então, como eu tinha dito aqui, mesmo princípio, vai estar no cilindro lá do argônio. Então, é bom vocês saberem aqui, cilindro argônio. Tá? Não confundam com acetileno, que o acetileno puxa um vermelho, ele é esse marrom aqui, tá? No argônio. Aí já aproveitando, depois a gente vê quais os casos, né? Se utiliza também o hélio, o amarelinho. E em casos também especiais, mistura argônio, hélio. Tá? Olha aqui a diferença. Ó. Ele tem a coloração aqui do cilindro de argônio puro, só que ele tem pintado aqui essa fita aqui, né? Que é de mistura com hélio.
Tá claro aqui nos cilindros, pessoal? Seguirei. Então, seguindo aqui, a gente viu ali regulagem de gás, lembrando, né? Peraí, deixa eu... Tá. Batuque de carnaval aqui. A gente vai ter a regulagem, né? Mesmo princípio da oxigás, regulagem de pressão, nesse caso, ou vazão na saída do cilindro da TIG. E aqui, ó, é a regulagem de vazão, né? Visual, não é visual, né? Aí conforme o que... Aí tu vê conforme o acabamento de solda, né? Na saída do bocal da tocha. Deve-se considerar que as variáveis não agem especificamente de forma independente, havendo forte interação entre elas, né? Claro, o que vai ser as variáveis? Corrente em ampere, pressão ou vazão na saída do cilindro, regulagem de vazão na saída da tocha. No caso do gás de proteção, aí aqui, ó, ao utilizar-se hélio, nesse caso, acredito que é hélio puro, é possível obter uma solda com maior penetração, devido a maior potencial de ionização deste gás. Então, em princípio, o hélio é muito caro, tá? Então, o mais comum, principalmente para aço carbono, aí depois, agora em seguida, a gente já vê no catálogo, é o argônio puro. Mais adiante, descreveremos mais detalhadamente os gases de proteção. Em relação à corrente de soldagem, pode-se considerar que, de forma geral, que ela controla a penetração de solda. É o mesmo princípio, né, da solda de eletrodo revestido. Quanto mais corrente, mais calor, né, mais penetração, mais fusão. Com efeito diretamente proporcional. Ainda assim, a corrente afeta também a tensão do arco, sendo que para um mesmo comprimento de arco, um aumento na corrente causará um aumento na tensão do arco. As soldagens com corrente contínua em eletrodo no polo negativo, então o que está dizendo? Qual é o tipo de corrente, a polaridade mais utilizada na TIG? C, C-, ou seja, a tocha está na máquina na polaridade negativa e o retorno é positivo. Oferecem, por quê? Oferecem elevada penetração e maiores velocidades de soldagem, enquanto que a corrente alternada, que vai ter casos, aparece, por exemplo, em alumínio, é especificamente eficaz quando na soldagem de materiais com óxidos refratários. Aí aqui, reforçando, no caso, o alumínio. E em magnésio, mas mais comum alumínio. Pois pode-se realizar a chamada limpeza catódica, quando o eletrodo encontra-se no polo positivo. A terceira opção de corrente alternada com eletrodo no polo positivo é pouco utilizada devido ao superaquecimento do eletrodo. Ok? Então, só para a gente adiantar. Deixa eu abrir aqui esse troço. Consumíveis, produto CESAB, acredito que é isso. Vamos para a TIG. Eletrodos sólidos, MIG-MAG, varetas TIG. Estão enxergando aqui o catálogo? Então, o princípio é muito semelhante ao do eletrodo, né? Aqui está falando das varetas de adição. Então, vai ter a AWS para aço carbono, para aços liga, para inox, que é o metal de adição, né? As varetas. Então, aqui são as varetas, né, da TIG para solda de aço carbono. Então, se a gente analisar aqui, tem várias varetas, né? A escolha da empresa vai ser conforme
composição química do aço carbono que tu está soldando. Então, se tu pegar essa primeira vareta aqui, que a gente viu, ó, ER70S3, conforme a WS 5.18, é para aços de até 0,1% de carbono, 0,6% de silício e 1,1% de manganês. Exemplo, dá para é interessante soldar um 1020 com essa vareta? Não ouvi. Quem quiser falar pode ativar o áudio. Posso soldar essa vareta no 1020? Vamos lá, pessoal. Sim. Por que tu acredita que sim? Composição é semelhante. É semelhante. Então, nesse caso aqui, é possível. Só que só tem um detalhe aqui. Esses aqui, varetas para aços liga. Então, vamos tomar cuidado aqui. Claro que a empresa, em princípio, vai estipular o que pode acontecer de um dia vocês ter que estipular o metal de adição em um processo de solda, por exemplo, a TIG, se vocês trabalharem no setor de engenharia como técnicos. Então, aqui, em princípio, tem 4 varetas para aço carbono, e esse aqui é o de maior porcentagem de carbono, 0,1. Por isso que o Fernando está correto. Já não é interessante usar esse outro aqui, ó, que é a metade de carbono. Então, se tu usar, por exemplo, essas varetas com bem menos carbono, o que pode acontecer? Ela perde resistência mecânica na solda. Então, tende a romper ou deformar na solda. Então, seguindo aqui, composição química aqui da vareta para solda de aço carbono, mesmo princípio, né? Quando a gente analisou eletrodo revestido, tá? Então, aqui, ó, limite de resistência dessa solda. Aqui, o que é quando rompe a solda. Limite de escoamento aqui em megapascal é quando começa a esticar ou deformar a solda, 420 megapascal, assim como o alongamento, por exemplo, 26%. E aqui é o mesmo princípio, ó. Inside Sharpie, o certo no Inside Sharpie é indicar ali a unidade, o valor numérico de 90 joules. Aqui, para aço carbono, olha aqui, ó. Tipo de corrente, corrente contínua, CC-, tocha na polaridade negativa. Diâmetro, vamos focar aqui no primeiro, né? Para a gente não misturar. Aqui, diâmetro, comprimento de vareta é indiferente, aqui está 1 metro, mas diâmetros, né? Conforme deposição, conforme espessura do que tu está soldando, digamos assim. Diâmetro de vareta de 1,6 a 3,2. E o que está dizendo aqui a utilização do gás? O que é 100% de argônio? É cilindro de argônio puro. Ok? Aí vai seguindo, ó. Essas varetas aqui da WS 5.18 aqui, ó. Aços de baixo e médio teor de carbono. Para solda de aço comum. Aqui, ó. Varetas para solda de aços liga, aços especiais. Aí sim, se tu vai estipular a vareta, claro que é mais comum a empresa indicar, né? Mas tu vê aqui pela porcentagem. Então, o que tem diferente aqui do elemento químico? Os elementos do aço carbono comum é carbono, silício e manganês. Esses dois aqui é de aço liga, por exemplo, desse ER80SG. Então, o que tem de diferente aqui? Cromo molibdênio. Então, isso aqui é para aço liga cromo molibdênio. Mesmo princípio, ó, continua para aços liga em CC-, com a utilização de argônio puro. Tá? Aí, claro, né, tem bem mais aços nos aços liga, bem mais varetas aqui, mas não é tanto como dos eletrodos revestidos.
Aqui para aço inox, olha aqui o que eu falei, ó. Lembra que eu falei de quando a gente viu especificação de eletrodo revestido para aço inox? O número que aparece não é resistência mecânica, é o tipo, é a especificação do inox, ó. Então, essa vareta aqui para ER308L é para aço inox 308L. Esse 308L é o inox. Aqui a porcentagem dos elementos químicos do inox, mesmo princípio, inside Sharpie, limite de resistência, só para reforçar, é quando rompe a solda, e de escoamento quando começa a esticar, deformar. Continua em CC-, tá claro, quando eu digo CC+, CC-, pessoal, isso daí para quem nunca viu não pode errar. É a polaridade da tocha. Como a gente viu lá que no CC+, é a polaridade do alicate do eletrodo revestido. E o retorno, no caso aqui, vai ser na polaridade positiva. Continua no inox, argônio puro. Ó, aço inox, né? Vários tipos de aço inox. Ó, alumínio. Tá? Aí, conforme composição química do alumínio, só que aqui, ó, olha aqui, não é corrente contínua mais, corrente alternada. Ó, corrente alternada, falou em alumínio aqui, ó, tem 3 varetas para alumínio aqui. Tudo é corrente alternada. Então, qual é o diferencial do alumínio na solda TIG? Tu tem que usar um transformador, né? Claro que a máquina, geralmente, muitas máquinas aí, principalmente multiprocesso, tem tanto corrente contínua como corrente alternada. No alumínio é corrente alternada. E outra coisa aqui, aí depende da experiência, né? O que está dizendo aqui no gás, ó? Diz que há possibilidade de solda nesse tipo aqui, que eu nem especifiquei, só peguei o primeiro exemplo do alumínio, tu usar argônio puro, 100% argônio, ou cilindro de argônio puro. Ou o quê? O que está dizendo aqui? É aquele cilindro marrom que tem pintado aquela fita, né? Cinza. O que é? É o cilindro de mistura hélio com argônio. Então, qual é o diferencial na solda? Se a gente pegar de uma forma básica, qual é o diferencial da solda de alumínio na TIG? Que agora tu tem que usar corrente alternada e tem possibilidade de usar cilindro de mistura de hélio com argônio. Tá claro? Aí vai dizendo aqui, ó, ligas especiais, por exemplo, ligas de níquel, voltou no CC-, que é o comum da TIG. Aí aqui, possibilidade de argônio puro, 100% argônio, cilindro, e aqui mistura de argônio com hidrogênio, outro gás, ó, mistura, H2. Estão reparando o diferencial aqui? E aí, professor, Fale. por que tem essa mistura? Eu não entendo. Eu conhecia só o argônio puro. Não conhecia com esse tipo de mistura aí. Não, Qual é a diferença? tem vários. Isso vai acontecer também na Mig-Mag. É ruim quando a gente está conversando com a pessoa e não. Parece que é falta de educação a gente não olhar para a pessoa. Só um minuto. Márcio, né? Deu. No processo TIG, é que aquela velha história, né? Praticamente 100% das soldas, né, da TIG é aço. Então, tem muita gente que vai passar a vida toda e vai ver só o argônio na TIG. Só que, por exemplo, pega em alguns casos especiais que a gente viu aqui, solda de alumínio, tu vai usar cilindro
de mistura, é misturado dois gases, hélio com argônio. No caso de ligas de níquel, argônio com hidrogênio. E na MIG-MAG, por exemplo, na MIG-MAG, o que é comum às vezes? Com arame sólido, muitas vezes, se utiliza cilindro de mistura também, que é argônio com dióxido de carbono. Aí depois a gente vai falar, né, de MIG-MAG. Assim como de arame tubular, aí sim é utilizado dióxido puro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Claro que vai estar no rótulo do cilindro, né, Márcio? Tu não vai te basear só na cor do cilindro. Então, se tu olhar aqui, ó, esses cilindros aqui, se esse aqui fosse todo pintado de marrom... Não mudou a tela. Deu. Agora Agora sim. fechou? Então, se ele fosse todo pintado aqui desse marrom, é argônio puro. Claro que a gente não vai fechar os olhos para isso. Vamos dar uma olhadinha no rótulo e vai dizer lá argônio puro, 100% argônio. Mas tem os misturas. Então, esse aqui, na verdade, ele é até mais comum. Deixa eu confirmar aqui. Argônio puro. Deixa eu só confirmar se esse cilindro é argônio com hélio mesmo. Eu tenho certeza, Márcio, que esse aqui é mistura, porque ele tem pintado essa fita aqui, ó. Geralmente, o argônio, ele aparece na MIG-MAG, esse cilindro aqui, com a fita pintado aqui de cinza, na MIG-MAG, que é argônio com dióxido de carbono, na MIG-MAG. O que eu estou vendo aqui, confirmar, cilindro de mistura de hélio com argônio. Se é essa cor mesmo. Mas, enfim, digamos que fosse esse. Então, no fabricante, por exemplo, a Watt Martins, eles vão fazer essa mistura aqui proporcional, aí conforme a necessidade lá. Enfim, não é qualquer mistura. Tanto é que no catálogo ali diz a porcentagem de mistura. Então, além de ter essa fita pintada aqui diferente, no rótulo do cilindro vai dizer mistura. Argônio com hélio. A gente está falando da TIG, né? Ou argônio com H2, que é hidrogênio. Aí muda a coloração. Tá claro, Márcio? Não sei se era essa a tua pergunta. Porque... Não, tá claro. Não, eu te entendo. É que muitas vezes o que a gente vê na TIG é argônio puro. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer aqui? Na MIG-MAG eu sabia que tem esses dois tipos de gás. Isso. Na TIG eu não sabia, eu desconhecia, Sim. né? Ela vai aparecer, ó, por isso que a gente está vendo aqui o diferencial. Pode aparecer na solda de alumínio, que é o argônio, olha aqui, ó. Tá enxergando o catálogo, Márcio? Tá aqui, ó, hélio mais 5% de argônio, mistura. Se dizer 100% gás, ó, 100% argônio, é argônio puro. Então, vai aparecer também na solda de alumínio, que é mistura aqui argônio com hélio, como soldas de ligas especiais, como ligas de níquel. Olha aqui, ó, mudou o gás, ó. Mistura tem argônio puro, mas o que está dizendo aqui é outro cilindro, ó. Mistura de argônio mais 15% de H2, hidrogênio. Aí é outra coloração na fita. Mas tu verifica no rótulo. Então, o outro quer dizer que é 95% de hélio. É o que está indicando aqui. Aí tem que ver com o fabricante lá, uma Watt Martins. Aqui está dizendo, ó, argônio mais 15% de hidrogênio.
H2. E do alumínio, aqui está o contrário, Aí ó. que eu te digo, ó, quer dizer que está 95%. E no alumínio tá hélio mais, é misturado, né, 5% de argônio. Então dá a entender. Aí teria que confirmar com a White Martins, né? Por exemplo, que dá a entender que no alumínio aqui é 95% de hélio na mistura e 5% de argônio. Mas é mistura, é padrão. O que acontece, Márcio? Não vai mudar isso aqui, né? É padrão. Mas o teu pensamento está certo. E outra coisa para a gente reforçar, né? Alumínio aqui, corrente alternada na máquina. Não, obrigado, professor. Não, Vou essa é a anotar ideia, aqui. não precisa agradecer, não. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguindo aqui nessa parte básica. A tensão do arco, que o mais comum é regulagem de corrente, designação dada pela tensão entre o eletrodo e a peça, é fortemente influenciada por diversos fatores, a saber. Então, a corrente elétrica, regulagem na máquina em ampere, perfil na ponta do eletrodo, isso a gente vai falar, né? O mais comum, depois que vocês estão acostumados, é aquela pontinha cônica, né? Que tem até afiadores de eletrodo de tungstênio TIG. Mas o que a gente vai ver é que tem mais uns 2 tipos de ponta, de formato de ponta. Distância entre o eletrodo de tungstênio não consumível e peça, comprimento de arco, né? Então, tu tem que deixar uma mínima distância ali, afastada da peça. E tipo de gás de proteção. Isso a gente comentou. Falou em aços, argônio puro. Soldagem de alumínio vai aparecer, além de argônio puro, vai aparecer cilindro também de mistura hélio com argônio. Assim como ligas de níquel, argônio puro e mistura de argônio com hidrogênio. Ok? Tá claro isso daí, pessoal? Principalmente para quem não está acostumado? Quem não vivenciou isso? Então, aqui está dizendo o gás mais utilizado, né? Como existe uma relação direta entre tensão e comprimento de arco, a tensão é usada para controlar o processo, pois, uma vez fixados diversos outros parâmetros, a tensão do arco possibilita o controle do comprimento do arco, que é difícil de monitorar. Tá? Então, aqui a gente não vai se aprofundar muito, porque aí já é especialização de solda. Lembra que a gente falou lá parâmetros de usinagem no torno, na fresadora? Parâmetros de soldagem numa TIG. Pressão ou vazão da saída do cilindro. Na tocha, regulagem de vazão. E na máquina, geralmente, é corrente elétrica em ampere. Por sua vez, o comprimento do arco afeta diretamente a largura da peça. Vamos falar em corrente, né? Quanto mais corrente, mais calor, indicada mais para peças mais espessas, né? Chapas mais grossas, vamos dizer assim. Claro que não é só isso, né? Influencia, tem outros fatores também. Apesar disso, na maioria dos processos com chapas, o comprimento do arco desejado é o menor possível. Mesmo princípio do eletrodo revestido. Claro que não dá para usar o mesmo princípio. No eletrodo revestido, o fabricante do eletrodo aconselha que tu tem que deixar afastado o eletrodo, né, que é o arco elétrico, o diâmetro da alma do eletrodo, que tu não vai conseguir medir isso. Então, o princípio da TIG é deixar o mínimo afastado, né, sei lá, em torno de 3 a 5 milímetros, algo assim, a olho, né? Este controle do comprimento do arco pela tensão, entretanto, deve ser feito de maneira cuidadosa, observando-se outros parâmetros que também afetam a tensão com contaminação do eletrodo e do gás de proteção. Então, por exemplo, é comum, principalmente numa MIG-MAG depois, né? Qual é o indício de uma solda que está faltando gás? É a solda ficar porosa, ficar cheia de furinhos, por exemplo. É falta de gás de proteção, por exemplo. Ocorre muito na MIG-MAG.
Alimentação imprópria do material de adição, mudanças de temperatura no eletrodo e erosão do eletrodo. Aí depois a gente comenta que a ponta do eletrodo não consumível de tungstênios, né, com o tempo, mesmo ele sendo considerado como não consumível, com o tempo ele vai se desgastando a ponta. Então, em tempos tem que afiar ele, que é o que está dizendo aqui. Erosão do eletrodo de tungstênio que afeta na solda. A velocidade de avanço afeta a penetração e a largura do processo. Claro, né? Aí vale aí para vários processos, praticamente todos os processos de solda. Quanto mais devagar tu percorrer com a tocha, maior a largura do cordão e maior a penetração, né? Sendo esta última, porém, muito mais afetada. Sua grande importância reside no fato dela determinar o custo do processo, por estar intimamente ligada à velocidade do processo. Aí eu comentei que é uma das grandes desvantagens da TIG, é uma solda mais demorada e que exige maior qualificação do soldador. Entretanto, muitas vezes a velocidade torna-se apenas uma consequência a partir da definição de padrões de qualidade e uniformidade, que é a grande... Olha aqui, ó. Padrões de qualidade e uniformidade, que é a grande vantagem da TIG. Qualidade de solda, acabamento. A forma de alimentação do material de adição é outro parâmetro importante. Em processos manuais, a maneira como o material é adicionado influencia no número de passes e na aparência da solda acabada. Já no caso de soldas mecanizadas e automatizadas, aí mais adiante a gente pode ver num vídeo, aí empresas aí com um produto específico que produza várias peças iguais, existe máquinas automáticas, né, de TIG. A gente está acostumado com uma solda manual, mas existe máquinas automatizadas que a gente pode dar uma olhada em vídeos depois. A variação da velocidade irá significar na variação da quantidade de adição por unidade de comprimento, aumentando-se a velocidade de alimentação do arame. Então, por exemplo, nessas máquinas automatizadas, em vez de vareta TIG, é utilizada bobina de arame. Produz-se soldas com menor penetração e perfis complexos. Diminuindo-se a velocidade, aumenta-se de deslocamento da tocha, vamos dizer assim, aumenta-se a penetração e tem-se perfis mais achatados, ou cordões mais largos, né? Que aí vale para vários processos isso. A redução da velocidade tem um limite, entretanto, pois pode levar a fissuras e falta de material. Tá? Aqui, vamos desconsiderar, tá? Que ele está tentando relacionar aqui tipos de juntas em função de adição ou não de vareta de adição, ou quando se utilizaria uma máquina TIG automática, que ela solda sozinha, tá? Mas considerem isso. Isso daí, se sobrar tempo, a gente pode detalhar mais ali os tipos de junta, tá? Que, na verdade, ó, vamos deixar bem claro, só vai existir junta, principalmente com o uso de, enfim, de esmerilhadeira, em uma manutenção e montagem industrial. Linha de produção não existe isso aqui, né? Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Vamos fazer uma chamada aí para pegar um ar? Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Bonfada e Andreu não vieram. Antônio. Presente. Ariel. Aqui. Bruno. Presente. Diego não veio. Euler não veio. Gabriel não veio. Giovanni não veio. Guilherme. Presente. Henry não veio. Ian e Isaac não vieram. Gerry. Aqui.
João não veio. Lucas. Não veio. Fernando. Presente. Michael Guimarães. Aqui. Michael Moreira não veio. Márcio. Presente. Marcos. Presente. Milton. Pablo não veio. Patrick não veio. E Rogério. Presente. Tá, então paramos aqui na página 265, aqui no processo TIG. E vamos fazer um intervalo de 20 minutos até as... São 10 para as 8, até as 8h10, tá? Até daqui a pouquinho.
Bom, pessoal, vamos retomando, então. Então, seguindo aqui, na página 265, seguindo aqui na TIG, aqui só falando do equipamento, da tocha. Então, a gente já comentou sobre isso. Claro que não é tão simples, né? Eu passei para vocês aqui a configuração básica, né? Aqui ela em vista explodida de uma tocha TIG, né? Tem aqui o regulador de vazão do gás. Aqui, por exemplo, essa parte aqui que é 20. Capa do eletrodo, né, de proteção, tem longa, tem curta, conforme o eletrodo de tungstênio. Aqui a pinça, aqui o porta-pinça, que é roscado, que passa por dentro, né, o eletrodo, tem de vários diâmetros, né, o eletrodo de tungstênio, por exemplo, de 1,6, 2,4 e assim por diante. E aqui o bocal refratário, né, para distribuição da saída do gás para proteção da tocha de fusão. Poça de fusão. Então aqui, ó, não tem nenhuma novidade. Então aqui, ó, só vai ter um detalhe aqui, não sei se para quem já trabalhou com TIG, eu particularmente nunca vivenciei isso, esse comentário que eu vou fazer aqui, ele vai falar sobre a refrigeração dela também, né? Então, por exemplo, as tochas que suportam o eletrodo e conduzem o gás de proteção até o arco são classificadas basicamente pelo seu mecanismo de refrigeração, né? As tochas refrigeradas a gás, que é o mais comum. Então, a própria saída, aqui, claro, desconsiderem aqui os termos em inglês, aqui é o mesmo princípio, né? O bocal refratário, o eletrodo aqui de tungstênio, a pinça, porta-pinça, enfim. Esse aqui, o mais comum das tochas é o próprio gás que está saindo e protegendo a poça de fusão refrigerar. Mas, em casos especiais de utilização de alta corrente elétrica, tem tochas de refrigeração a água. Então, o que está dizendo aqui? As tochas refrigeradas a gás são mantidas na temperatura adequada pelo efeito resfriamento causado pelo próprio gás de proteção. Essas tochas estão limitadas a uma corrente máxima de cerca de 200 amperes, que já é um absurdo, né? Chegar a 200 amperes nessa corrente. Então, quase 100% dos casos é o próprio gás a tocha. A tocha é o próprio gás que vai fazer a refrigeração. Já as tochas, que é o segundo caso que eu nunca cheguei a vivenciar isso, refrigeradas a água, como mostrado aqui na figura, promovem a circulação da água, normalmente circuito fechado para refrigeração. Desta forma, pode-se dispor as tochas que suportam correntes até 1000 amperes. Porra, aí é casos extremos, né? Para soldas TIG até que chegam a alta corrente, né? Perto de 1000 amperes, aí é casos muito especiais, a tocha é diferente, a tocha é resfriada à água. A tocha refrigerada à água é mais empregada em equipamentos automatizados, máquinas automáticas, tá? Então, aqui só para ficar registrado que o mais comum é o próprio gás de proteção que faz a refrigeração. Em casos de até 200 amperes, que é quase 100% dos casos. Máquinas mecanizadas, que pode chegar até 1000 amperes, as tochas têm refrigeração à água.
tá? Aí aqui, as pinças e porta-pinças, né, que a gente comentou, isso daí, se tudo der certo, né, como faz falta umas aulinhas práticas, isso tudo daria para a gente fazer prática aqui, né? Então, para quem nunca fez, desmontar, montar uma tocha dessas, né? Não tem segredo nenhum aqui. A pinça, porta-pinça, né? De fixação, né? Do eletrodo de tungstênio. Eletrodos de vários tamanhos são fixados apropriadamente no mandril do bocal. Um bom contato entre o eletrodo e a parte interna do mandril é essencial para a transmissão correta de corrente e refrigeração do eletrodo. Aqui só falando do bocal, né? Que não tem nada a ver com isso aqui, então não precisa a gente ler isso aqui. O que a gente tem que saber aqui? É o que vai na ponta da tocha, né? Que é para distribuição, né? Que fique uniforme a saída do gás na tocha. Tem vários tamanhos, tá? Sobre os eletrodos, pessoal. Tá? O eletrodo de tungstênio, que é considerado não consumível, ele geralmente é de tungstênio. Então, aqui, ó, a gente vai ver só algumas particularidades dele. No processo TIG, né, Getal, os eletrodos não são consumíveis e têm o papel de servir como um dos terminais do arco que irá gerar o calor para o processo. Então, é graças a ele que vai abrir o arco elétrico. Ao aproximar-se da sua temperatura de fusão, em torno de 3.400 graus, o tungstênio torna-se termoiônico com uma fonte disponível de elétrons. Então, isso aqui não é o principal para nós, que é graças a ele que vai abrir o arco, né, e manter. Ele alcança essa temperatura através de aquecimento por resistência, e caso não houvesse um forte efeito de resfriamento pela saída dos elétrons de sua extremidade, esta ponta poderia fundir-se. Os eletrodos são produzidos através de acabamento químico ou mecânico. Aí depois eu vou comentar sobre a ponta, né? Existe a fiação de ponta de eletrodo de tungstênio TIG por banho químico, mergulhando num líquido. Mas o mais comum é por esmerilhamento, tá? Para a remoção de imperfeições e impurezas de sua superfície. A capacidade de corrente dos eletrodos deve ser respeitadas, né, conforme ali os diâmetros de especificação, conforme corrente de utilização, e a sua utilização acima do seu limite causa, né, se tu usar de repente um de diâmetro muito fino e a corrente ultrapassar o limite dele, a tendência é desgastar bem mais rápido a ponta dele, né, ou ele se funde. Com correntes muito baixas, haverá, ó, outro probleminha que pode ocorrer nas soldas. Se tu, na regulagem de corrente elétrica, deixar a corrente elétrica muito baixa, dá instabilidade no arco elétrico, ou seja, ele não fica posicionado, ele vai mudando de posição, vai te afetar no acabamento de solda. Devido ao superaquecimento que provoca a utilização do eletrodo com polo positivo, então aqui, ó, aí aqui vai comentar melhor. O mais comum na solda TIG é corrente contínua, principalmente CC-, que é a polaridade da tocha. Por quê? Para onde dá maior profundidade, maior penetração. Existe casos com CC+, tocha positivo, muito raro, porque principalmente vai desgastar muito o eletrodo, né? Então, é o que está dizendo aqui, ó, em casos com a polaridade da tocha em CC+, que é o que é o polo positivo, necessita de diâmetros de eletrodo bastante superiores para uma mesma corrente, comparativamente com o que é o DCEN, é o comum que se utiliza, CC-, tocha na polaridade negativa. Então, em casos de CC+, que não é o utilizável, né? Corrente contínua com a tocha no polo positivo, desta forma permite uma corrente de apenas
aproximadamente 10% da utilizada para o mesmo eletrodo. Então, por isso que ele não é indicado. No caso de corrente alternada, quando se utiliza corrente alternada na solda TIG? Olha aí a perguntinha boa. Para alumínio? Para alumínio. Só isso, pessoal. A nossa intenção aqui, que é a intenção de qualquer curso técnico, no IF é o mesmo esquema. Vocês vão aprender a Inox teórica. não dá? Hã? Professor, e no inox ela não dá também? Não, no inox ali é indicado todos eles em CC-, conforme a ESAB. Sim. Tá? Então, o que tinha de diferente ali? O que a gente viu no nosso catálogo? Por isso que é isso que eu tento abrir os olhos dos meus alunos, né? Não é só o montar, desmontar, o operacional, né? Claro que isso é importantíssimo, mas parte de ser técnico é analisar essas coisas, né? Então, o que a gente viu nas varetas TIG aqui da ESAB, né? Que praticamente 100% dos casos é CC-, onde consegue maior penetração. CC+ nunca apareceu. E em caso do alumínio, apenas do alumínio, ligas de alumínio, apareceu a corrente alternada. Ok? Então, aqui o que está dizendo? Ó, a corrente alternada é na ordem. O que está dizendo aqui? Que distribui mais ou menos meio a meio o calor entre o eletrodo tungstênio e a peça. O CC-, a gente não precisa decorar assim o porquê que é o mais ou menos utilizado, né? A gente só tem que saber o que é mais aplicável, né? Tu vai usar CC-, tu tem que saber o que significa o CC-, que é a polaridade que tu vai colocar na máquina, na tocha, que é para maior penetração em praticamente 100% dos casos. CC+, tu nunca vai, muito raro usar, eu nunca vi particularmente. E a corrente alternada no alumínio. O que está dizendo aqui nessa parte aqui? A gente não precisa decorar essas coisas. Geralmente, a gente não se preocupa com um tipo de tungstênio. Mas o que vocês têm que saber nesse momento? Tem que decorar se é tungstênio puro, se é tungstênio misturado com algum elemento de liga? Não precisa decorar isso. O que vocês têm que tomar cuidado, às vezes, dependendo se vai participar da especificação na compra desses equipamentos, é que tem mais de um tipo de material de eletrodo de tungstênio. Tá? Então, é o que está querendo dizer aqui. Tem tungstênio puro, que é o eletrodo não consumível. Aqui a porcentagem do elemento químico não importa, que é comercial. Tem uma capacidade de corrente inferior que os eletrodos de liga de tungstênio. Entretanto, são muito utilizados em soldagem de corrente alternada. Opa, o alumínio aqui. Pois mantém uma extremidade limpa e arredondada que provém boa estabilidade do arco nesse processo. Que é livro, né? Mas... Então, é comum desses eletrodos do tungstênio ser ligado. O que é um tungstênio? Como se fosse um tungstênio especial, que tem outros elementos de liga. Tá? E aqui alguns comentários. Tudo bem até aqui? Configuração da extremidade do eletrodo. Pessoal, o que está dizendo aqui? É a questão da afiação da ponta. O que acontece? Quando tu compra... eu acho que eu tinha um aqui na mochila. Deixa eu ver se eu acho. Não. Depois eu vejo com calma. Eu tinha um virgem aqui. Então, ele tem uma varetinha assim, de tungstênio e antes de tu colocar na tocha, tu tem que afiar. Muito comum os caras usarem um esmeril ou até uma lixadeira, aí, se tiver a campo, né? Que é aqui por esmerilhamento, que é uma ponta cônica. Para quem não está acostumado,
Vamos colocar aqui, existe, né? Afiador. Porra, o que esse computador tá fazendo? Digita uma coisa, aparece outra. TIG. Espera um pouquinho aqui que vai abrir. Aqui. Tá? O som não importa. Estão enxergando o vídeo aqui? Eu pausei ele. Tá? Sim. Então, só para mostrar que tem afiadores específicos, né? Para eletrodo não consumível TIG. Esse aqui, cara. Tá? Aí não tem segredo, né? Ele tem uma espécie de um rebolo, ele é bem pequenininho assim, não é nenhuma, sei lá quanto deve custar, sei lá, acredito 300 reais, 400 reais, algo assim. E aí aqui ele tem um tipo de um porta-pinça, tu coloca o eletrodo de tungstênio e vai girando e vai afiando para fazer a ponta cônica. Ó. Tá? Então, aqui só dizendo a importância, né, de uma perfeita afiação e limpeza, né, para ficar uma solda, digamos assim, perfeita. Então, o que eu quis dizer assim? É comum os caras usarem o próprio esmeril, mas tem aqui que é nenhuma coisa exorbitante, que é o afiador, né, de eletrodo de tungstênio TIG. Ok? Tá? Só que aqui entra no esmerilhamento, mas vamos seguir aqui. A extremidade do eletrodo comumente preparada pelo arredondamento, esmerilhamento ou afiação química. O que é o comum? O esmerilhamento. Uma ponta cônica é preparada, mesmo que a extremidade possa ser arredondada para um processo em corrente alternada. Arredondamento. Ponta arredondada, quando se aplica isso? Utilização de processo corrente alternada, alumínio. O arredondamento é realizado pela abertura do arco em um bloco de cobre refrigerado à água, utilizando corrente alternada. O que é esse DCEP? CC+. Mas aí é o processo de afiação, tá? A corrente é aumentada através da extremidade, se torne branca, com o calor, e o tungstênio começa a fundir-se, formando uma pequena bola em sua extremidade. A dimensão da extremidade não poderá ser excessiva sob pena de cair esta pequena quando amolecida. Então, aqui, para simplificar a vida, quando entraria uma ponta de eletrodo de tungstênio arredondada em corrente alternada, por exemplo, para solda alumínio. O comum é ponta cônica em esmerilhamento. Para permitir uma maior estabilidade do arco, as pontas cônicas dos eletrodos devem ser obtidas a partir de esmerilhamento. Eu mostrei ali o perfeito que seria, né, usar aquele afiador com um eletrodo perpendicular ao eixo do rebolo. O rebolo deve ser exclusivo para esta operação, para eliminar a possibilidade de contaminação do eletrodo. Então, aqui está dizendo o porquê, né, que às vezes não é interessante tu usar um esmeril comum aí, de uso comum, de oficina, ou enfim, porque além de não ficar perfeita a fiação, ele contamina, né, te afetando na solda. Então, aqui o esmerilhamento mais usado, ponta cônica. E em casos assim especiais, nunca vi na prática, e tem a fiação química. A fiação química consiste em tu mergulhar a ponta desse eletrodo de tungstênio ao rubo em um recipiente contendo esse elemento químico, nitrato de sódio. A reação causa erosão uniforme
em torno da circunferência e da extremidade do eletrodo. Repetindo seguidamente tal operação, forma-se ponta cônica desejada. Curiosidade, né? Nunca vi assim, particularmente, presencialmente, vamos dizer assim. Mas tem a fiação química. Ok? Contaminação do eletrodo, ó, uma das coisas que eu recém comentei, tu esmerilhar num lugar que não é desejado, né? Então, normalmente a contaminação desse eletrodo de tungstênio ocorre quando o soldador acidentalmente, ó, outra forma, quando tu abre o arco, tu tem que evitar de qualquer forma que esse eletrodo de tungstênio toque na poça líquida da solda, ó. Então, ocorre quando o soldador acidentalmente mergulha o eletrodo na poça ou toca o eletrodo com a vareta também. Isso contamina também o eletrodo de tungstênio. Outras duas formas de contaminar o eletrodo de tungstênio. Na hora que tu estiver soldando, tu tocar na poça com ele, tocar na poça de fusão ou tocar na vareta. Uma proteção imprópria também pode causar oxidação do eletrodo e, consequentemente, contaminação na solda. Outras fontes de contaminação podem ser vaporização de metais no arco, erupções ou respingos, tá? Para quem não está acostumado com os termos em solda, isso aqui aparece muito na MIG-MAG, que é como se fosse fagulhas de pingos líquidos, né? Que vai pulando, saindo da solda e vai se grudando na peça, né? O nome disso é respingos. Por isso que tem aqueles spray, né, que se usa muito, que é o anti-respingo. Para quê? Para essas gotas de metal líquido não se grudar na peça. Quando tu passa esse spray de anti-respingo, essas gotas de metal líquido tocam na peça e não se gruda, não se funde. Causados por aprisionamento de gás e evaporação de impurezas superficiais. A contaminação pode afetar as características do arco e causar inclusões no metal de solda. Caso isso ocorra, a operação deve ser interrompida e a porção contaminada do eletrodo deve ser removida. O que seria? Afiar de novo, né? Com nova fiação de acordo com as características necessárias na ponta. Ok, pessoal? Fontes de energia, a gente já viu isso da TIG. Quase 100%, vamos botar assim, praticamente 100% dos casos é CC-. Corrente contínua, polaridade negativa da tocha. E no caso do solda de alumínio, corrente alternada. Facilitem a vida de vocês. As fontes usadas nos processos TIG Getal são do tipo corrente constante, uma vez sendo um processo tipicamente manual, ao haver variação no comprimento do arco e, consequentemente, da tensão, a variação da corrente que controla a posição de calor no processo será mínima. Esta energia necessária, corrente alternada ou corrente contínua, pode ser fornecida tanto por fontes, ó, é o mesmo princípio, ó, máquinas, o que a gente falou ontem? Retificadoras, que trabalham só em corrente contínua, transformadoras, máquinas, né, que trabalham só em corrente alternada, e tem máquinas que são as duas juntas, transformadoras que trabalham em alternada, como retificadores em corrente contínua. E aqui a gente viu também ontem, né, os geradores. Aí é casos mais especiais, que é por motor a combustão. O principal aqui é transformador, retificador. As fontes para TIG apresentam tanto uma resposta em queda, aqui só um termo de solda, para fontes do tipo com controle magnético, quanto resposta de saídas aproximadamente de corrente constante. O que quer dizer corrente constante? Quanto regulou constante, a corrente vai ser sempre a mesma, para fontes controladas eletronicamente. O tipo de corrente elétrica utilizada nesse processo influencia na penetração de solda, por isso que a CC- é mais utilizada,
a limpeza superficial de óxidos, no caso da corrente alternada no alumínio, e no desgaste do eletrodo de tungstênio. Então, por que que não se utiliza a CC+? Porque ela detona, né? Ela desgasta muito e funde, pode até fundir o eletrodo de tungstênio na CC+. Tá? Então, aqui, o mais usual, corrente contínua. Tá? Eu vou simplificar aqui, né? Quando fala DCEN, é CC-, que é o mais utilizado. Então, por que aqui, ó? Aqui, ó. Aqui está a tocha na polaridade negativa e a peça, que é o grampo, né, na polaridade positiva. Por que que é mais utilizada? Ó? Porque aqui consegue maior penetração de sol. Ou seja, 70% do calor vai para a peça e só 30% vai para o eletrodo. Por isso que desgasta menos e consegue maior penetração. Por que que não se utiliza a CC+? Ó? Porque 70% do calor fica na tocha, e aí desgasta muito o eletrodo, e aí muito pouca penetração. Não sei se algum de vocês que solda TIG já utilizou CC+, eu particularmente nunca vivenciei isso. E no caso, por exemplo, do alumínio, né, que a gente viu corrente alternada, se distribui basicamente em partes iguais o calor, 50% para a tocha, 50% do calor para a peça. Tá claro aqui, pessoal? Então, não precisa a gente ler essa parte aqui. Tipo de corrente e polaridade. E quando se aplica na TIG? Alguma pergunta, pessoal? Essa parte eu estou finalizando. Então, foi o que eu falei. É o mais utilizado é CC-, porque consegue maior penetração, menos calor para o eletrodo de tungstênio, desgastando menos. E no caso da corrente alternada para solda de alumínio, que distribui, nesse caso não tem muito que fugir, a metade de calor distribuído em partes iguais, né, o calor no eletrodo de tungstênio na peça. E explicando aqui, né, por que que é tão complicado tu fazer solda TIG na CC+. Vai tirar muito pouco calor, acredito eu, para peças muito finas, talvez, se utilizaria a CC+, para muito pouca penetração, mas em compensação tu tem que ficar afiando toda hora o eletrodo de tungstênio, porque ele desgasta muito mais rápido. Mais que o dobro comparado aqui com a CC-. Ok, pessoal? Aqui só um comentário, isso aqui a gente pode pular, porque aqui é mais complicado, pessoal, porque aqui seria uma especialização na solda, por exemplo, na TIG, ou até nos outros processos, né? Ah, é só regulagem de corrente em ampere, é só a regulagem de pressão e vazão do gás. Não, não é só isso. Tem máquinas, né, que tem outras regulagens também, como regulagem de tensão, como existe tipos de corrente, né? Isso aparece também em algumas máquinas mais modernas na MIG-MAG. Quando fala corrente contínua, digamos que eu regulei lá a 80 ampere a solda, quando fala corrente constante, que aqui estava comentando, se eu regulei a 80, a corrente vai ser sempre 80 amperes. Aqui tem regulagens, né? Aí já entra na especialização, né? De corrente pulsante, né? Ela alimenta um pouco de corrente e desliga automaticamente. Sei lá, digamos que eu regulei a 80. Chegou a 80 em segundos, assim, aí tem regulagem para isso, né? Chega a 80, desliga. Aí liga de novo e desliga, e vai indo assim, 80, 0, 80, 0, 80, 0. Do máximo ao mínimo, vamos dizer assim.
Esse aqui, ele chama que é uma regulagem especial, uma especialização de corrente pulsante, né? Pulsada. Ah, então não tem por que a gente ler esse bichinho. E a corrente alternada, a gente não precisa saber a elétrica da coisa, a gente só tem que saber que vamos pensar em corrente alternada na TIG para uma solda de alumínio, que a minha máquina ou vai ser uma transformadora ou vai ser uma transformadora e retificadora para eu conseguir esse tipo de corrente. Tá claro aqui, pessoal? Só para não ficar essa parte teórica aqui, que é mais maçante. Tá? Aqui só um comentário, né? Controle de tensão no arco. Controle de tensão é utilizado em processos automatizados e mecanizados, então é bem mais raro tu utilizar essas máquinas automáticas de TIG, a gente só vai ver, vamos deixar para amanhã, né? Ver um vídeo de um exemplo de uma máquina automatizada, porque o comum é solda manual, TIG, onde através do monitoramento do arco controla-se o comprimento do arco, que influencia na tensão, a distância da ponta do eletrodo de tungstênio em relação à solda, comparando-se a tensão do processo com a tensão desejada, para adequação de posição do eletrodo. Tá? Curiosidade só. E oscilação do arco, aqui só um comentário também. A largura dos cordões de solda pode ser aumentada por oscilação mecânica através de montagem de tocha sobre um oscilador. As oscilações provocadas magneticamente são úteis para melhorar a fusão das extremidades das peças e reduzir os efeitos de mordedura. Aí depois, mais adiante, vamos dar uma olhada em defeitos de solda, os mais comuns. Essas oscilações podem defletir o arco tanto longitudinalmente quanto lateralmente, sem mover o eletrodo. Então, isso aqui está ligado à estabilidade do arco. Estabilidade é bom, instabilidade é ruim, que é ele sair de posição, né? Que vai te influenciar no acabamento, enfim. Tá? Então, pode ser vários fatores, como falta de gás, enfim, distância de arco e assim vai. Regulagem de corrente, ok? Tá, pessoal? Então, eu passei essa parte teórica, que é mais maçantezinha. O principal é essa parte básica da TIG. Então, paramos aqui na página 272, que aí amanhã a gente já pode começar sobre outro processo, que é a queridinha da indústria, que é a MIG-MAG. Só que a gente deixa para amanhã, no início da aula, a gente vê uns vídeos, né, sobre a TIG. Ok, pessoal? Sobre essa parte básica, alguma pergunta? Não? Então, vamos fazer uma chamada e vamos se encerrar por hoje, então. Bom, aqui tá vendo, né? Feito. Alexandre Carvalho. Presente. Alexandre Bonfada e André não vieram. Antônio. Presente. Ariel. Aqui. Bruno. Presente. Diego, Euler, Gabriel e Giovanni não vieram. Guilherme. Presente. Henry não veio. Ian não veio. Isaac não veio. Gerry. Aqui. João e Lucas não vieram. Fernando. Presente. Michael Guimarães. Aqui. Michael Moreira não veio. Márcio. Presente. Marcos. Aqui, presente. Milton. Pablo e Patrick não vieram e Rogério. Presente.
Feito, pessoal? Alguma dúvida? Se não, encerramos e nos encontramos. Só um recado aqui, ó, pessoal. Vamos aproveitar aqui para deixar as coisas claras. No YouTube, né, vocês sabem aqui que estão as aulas. As aulas de todas as disciplinas. Aí no meu aqui não tem segredo, né, como eu tinha dito. É só ver o número da aula, a data e tá aqui fabricação 2. Qualquer coisa tem o descritivo. Só que eu queria dizer uma coisa. A aula de quinta e a aula de sexta, que foi a aula do dia 18 e 19, quinta e sexta passada, elas se perderam. Porque o que acontece? Agora mesmo, quando eu encerro a aula, essa aula é salva no computador, não fica na internet. Depois que eu faço a conversão e jogo no YouTube, que chega a levar 1 hora. Aí o que aconteceu que eu tinha falado para vocês? Sexta-feira, eu não consegui enviar para vocês a aula de quinta, dia 18, e o computador começou a travar, e ele pifou de vez. E o que acontece? As 2 aulas estão dentro desse computador estragado e não tem outra solução. Mas do que foi as aulas de quinta e sexta? Foi que a gente falou ali dos consumíveis, do eletrodo revestido, fluxo, varetas, que a gente vai reforçando com as aulas, tá? Então, só para reforçar que a aula do dia 18, as aulas valeram, né? Eu fiz chamada, tem tudo registrado, só que no YouTube não vai estar as aulas do dia 18 e 19. Então, tá aqui a aula da segunda-feira passada, dia 12, né? E aí a aula de ontem em diante, aí tá tranquilo. A de ontem já tá aqui no YouTube. Feito? Então, até amanhã às 7, então. Boa noite, pessoal. Feito. Boa noite. Boa noite. Boa noite.